Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo André Ovaz e eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber aqui a respeito do consórcio. Consórcio aí como uma ferramenta de investimento, tá? O consórcio não é investimento, mas ele pode ser utilizado como ferramenta para alavancar seu patrimônio, sim, tá? Vou contar um pouco mais aqui. Bom pessoal, o consórcio ele já tem muitos anos, ele é feito no Brasil e hoje em dia, inclusive aqui na América Latina, ele tem as suas variáveis aí, mas pode ser considerado um produto, digamos hoje, global, tá? Então, eu vou contar um pouquinho aqui da história do consórcio, como que ele começou. O consórcio começou lá na década de 60, mais especificamente no ano de 1962. E qual que é o conceito do consórcio, né? Então, o consórcio é uma forma de compra coletiva, onde pessoas se unem com um objetivo em comum, ou seja, a compra de um imóvel, compra de um automóvel, a compra de uma viagem ou até mesmo de um eletrodoméstico, tá? Todas essas pessoas têm o mesmo objetivo em comum e elas se unem com o objetivo de não pagar juros, então elas se juntam ali e fazem essa compra de forma coletiva. E aí, como é que dá essa liberação do crédito? Imagina que um grupo de pessoas se unem, imagina que o grupo lá de pessoas do condomínio, do prédio que você mora, ou talvez de onde você joga bola, ou lá do salão de cabeleireiro, enfim, um grupo que você esteja inserida. Imagina que aquele grupo de pessoas, todas as pessoas que estão naquele grupo, elas têm opção de pagar uma parcela, mas não tem a condição de pagar, de comprar um bem à vista. Então imagina aí um carro, né? 100 pessoas, elas têm dinheiro para pagar uma parcela, mas não tem como comprar esse automóvel à vista. Então elas se juntam, pagam ali uma parcela mensal. Esse grupo, ele junta um caixa. Então a administradora de consórcio, ela pega esse dinheiro e sorteia e distribui esse valor para uma pessoa naquele mês. Essa pessoa, ela compra o bem dela, continua pagando as parcelas, tá? E por isso nos próximos meses vão ser sorteadas outras pessoas e distribuídos valores ali para a compra desses imóveis, seja imóvel, automóvel ou serviço ou um eletrodoméstico, tá? Esse é o conceito do consórcio. Então, como eu disse, lá na década de 60, no ano de 1962, os funcionários do Banco do Brasil, eles queriam conquistar o carro deles, porém eles não tinham dinheiro para comprar esse carro à vista. Então eles se uniram e falaram: bom, nós temos dinheiro para pagar uma parcela, mas nós não temos dinheiro para comprar esse carro à vista. Naquela época, gente, lembrando que na década de 60 o acesso ao crédito não era tão fácil como é hoje, né? Hoje em dia nós temos muito mais acesso ao crédito com muito mais facilidade. Então naquela época era muito mais difícil, ou você comprava ali à vista, ou você dificilmente conquistaria, né? Então naquela época as montadoras se estabelecendo aqui no Brasil, né? Chegando ali o que para nós era uma novidade, no Brasil estava chegando, então despertava o desejo das pessoas, assim como desperta hoje ainda mais. Mas naquela época os funcionários ali do Banco do Brasil gostariam de ter, mas não tinham condições de comprar à vista, então eles falaram: por que a gente não se une? Então aqui, ó, junta o nosso departamento aqui, todos nós fazemos uma contribuição, essa contribuição vai gerar um caixa, esse caixa vai ser distribuído para uma ou duas pessoas, talvez, aqui no grupo por sorteio. Essa pessoa recebe o dinheiro, compra o carro dela e continua contribuindo no próximo mês e nos próximos meses, para que todos aqui consigam conquistar seus veículos. O Banco do Brasil entendeu que isso era muito bom. Então, o Banco do Brasil acabou ali aderindo a essa ideia, adicionou ali uma taxa administrativa para que aquilo fosse viável para o banco, né? Então, o banco ele colocava ali a taxa administrativa para gerenciar ali a emissão dos boletos, a secretária que ia fazer todo o controle lá de quem tinha sido contemplado, de quem não tinha, como que ia fazer o sorteio. Então tudo isso era cobrado na taxa administrativa. Então por isso o consórcio ele não tem juros, ele tem uma taxa administrativa, tá? Que é cobrada para o gerenciamento de tudo isso. O banco viu que era bom e instituiu ali o consórcio, tá? Em 1962. Quando foi no ano de 1967, surge a ABAC, tá? Associação Brasileira de Consórcio.
a ABAC ela é quem norteia tudo que acontece ali dentro do consórcio, e ela vai gerenciar tudo isso, qualquer tipo de normativa, qualquer tipo de mudança no sistema de consórcio, ele é feito através da ABAC, tá? Na década de 80, já pulando um pouco aí da década de 60 para a década de 80, como eu falei, lá no início era só o consórcio automotivo e de veículos leves, tá? Veículos pequenos. Quando chega ali na década de 80, aí já começou a se expandir um pouco mais. Então na década de 80 já se passou o consórcio para motocicletas, consórcio para veículos pesados, maquinário agrícola e também o consórcio para eletrodomésticos. É uma modalidade que muita gente ainda não conhece, mas ele é muito utilizado, tá? O consórcio para eletrodomésticos, inclusive tem uma administradora que ela basicamente ela só faz consórcio para isso, tá? Vocês podem pesquisar. Depois disso, né, depois da década de 80 ali, teve esses surgimentos aí dentro da plataforma de consórcio. Vem a década de 90, e na década de 90 também surge um marco muito significativo para o consórcio, que foi onde foi criado o consórcio imobiliário. No ano de 1991 foi criado o consórcio imobiliário. Até então você só poderia comprar bens, né, carro, eletrodomésticos, esse tipo de coisa, mas na década de 90 isso mudou, e esse consórcio ele também pode ser para compra de imóvel, construção, para reforma, tá, e compra de terreno. Tem essas finalidades aí. Um pouquinho mais para frente, já no ano de 2008, é criada a Lei de Consórcio, a Lei 11.795 de 2008. Essa lei ela regulamenta tudo o que precisa ser feito no consórcio para que o consórcio seja legal, tenha bases, tenha fundamento. Então isso também é muito importante, tá? Esse ano de 2008 ele é um marco histórico, porque infelizmente, né, quando algumas coisas começam a se popularizar, elas também começam a ter que ser regulamentadas, porque pessoas de mau caráter acabam agindo de má fé e fazendo disso uma ferramenta de mau uso. Então, ali em 2008 foi um marco muito importante para o consórcio, e eu digo que de 2008 para cá o consórcio ele mudou drasticamente, né? Porque ele começou a ser mais profissional do que já era antes, com essa regulamentação e com todos os meios de proteção ao consumidor. O consórcio ficou cada vez melhor, e hoje ele pode ser usado como ferramenta de investimento, como eu falei lá no início. Até porque o consórcio ele não é considerado um investimento, e o consórcio não é um investimento realmente, mas ele pode ser usado como uma alavanca para que você alcance objetivos, e esses objetivos rentabilizem para você. E a plataforma de consórcio em si, ou o consórcio, ele pode sim te dar lucro, né? Ele não é um investimento, mas ele pode sim te dar lucro. Como isso é possível? Quando você contempla uma carta de crédito, você pode vender ela para a administradora que você contratou e receber um lucro em cima daquilo que você pagou até então de parcelas. Então, o consórcio ele pode realmente te dar lucro. Falando da minha experiência pessoal com consórcio, quando eu trabalhava no banco, trabalhei por 8 anos no banco, e lá dentro do banco eu conheci o consórcio de uma forma meio inusitada. Eu tinha uma gerente que era bem maluca, assim, o nome dela é Karina, e ela me apresentou o consórcio quase como uma obrigação. Ela disse assim: Andrew, faz esse consórcio aqui, paga esse boleto, me dá os seus dados que eu vou fazer esse consórcio aqui pra você. Eu falei: não, Karina, mas como assim? Não tô entendendo direito. E ela literalmente me obrigou ali a fazer aquele consórcio, mas olha só, como foi bom pra mim. Eu não tinha uma disciplina financeira de guardar dinheiro todos os meses, eu não tinha isso pra mim. Então eu acabei me obrigando a pagar aquele boleto. Quando foi no 5º mês, eu fui contemplado por sorteio. E olha só que legal, eu tinha vendido um carro que eu tinha, um Corsa. Vendi esse Corsa por R$5.000 mais um Xbox 360. Olha só.
Feito isso, eu tinha esse dinheiro guardado e na época eu não era casado ainda, então eu precisava comprar um imóvel, eu precisava dar entrada em algum imóvel e eu tinha um dilema, né? Eu tinha esse dinheiro guardado, eu precisava também de um carro, mas eu precisava mais de um imóvel. Quando eu fui contemplado ali no 5º mês do consórcio, o que acontece? Eu tenho acesso ao crédito, compro um carro que atendia as minhas necessidades naquela época e consigo usar esse dinheiro que eu tinha guardado, né, que eu tinha poupado ali do bem que eu vendi, para dar de entrada no imóvel, que hoje eu já até vendi, né, depois que eu entendi melhor o mecanismo do consórcio, eu vi que o financiamento para mim não fazia sentido nenhum, então eu acabei vendendo o imóvel e já tenho outros planos. Mas qual que é o ponto aqui? O consórcio ele me serviu de uma ferramenta excelente, porque eu tinha um dinheiro que eu poderia dar de lance e ser contemplado, mas eu tive paciência, eu fui contemplado cedo? Fui, eu não posso excluir aqui o fator sorte, mas também eu tive a paciência de esperar, estar com aquele dinheiro guardado e pude utilizar ele ali para comprar o meu imóvel naquela época, e para mim foi extremamente útil, né? Então, voltando aqui, falando um pouquinho mais do consórcio, hoje já são mais de 7 milhões de consorciados no país, tá? Isso é um número ainda pequeno, frente aos 220 milhões de brasileiros, mas é um número excelente, porque isso soma uma realização de 55 milhões em créditos, né? Então tem anos aí que foram mais de 1 milhão de consorciados contemplados e mais de 1 milhão de pessoas tendo acesso ao crédito com um custo financeiro muito baixo, né? Tendo acesso aos benefícios do consórcio, conseguindo realizar seus projetos aí com o consórcio, ou até mesmo, como eu disse, usando o consórcio como mecanismo de investimento, né? Então ali pegando esse crédito do consórcio para compra de um imóvel e viver de renda passiva, vendendo essa carta de crédito, ou até mesmo comprando um bem para si, né? Comprando um carro para si ou comprando um imóvel para si. Então aí considerado por muitos aí ao longo desses 60 anos, mais de 60 anos, né, de vida, o consórcio ele tem sido uma ótima ferramenta para geração de renda. Porque como eu falei, você não precisa necessariamente contratar o consórcio para comprar um imóvel pessoal. Você pode usar esse mecanismo para comprar um imóvel e colocar esse imóvel para gerar uma renda passiva para você, ou até mesmo trabalhar a venda desse crédito aí quando contemplado para poder realizar um objetivo que você tem. Então o consórcio ele é uma ótima ferramenta, além do que quando você pensa na valorização de imóveis, a gente tem estudos da própria ABAC, entre outros, né, de economistas, que mostram que os investimentos em imóveis eles são os investimentos mais seguros, né, que existem. Até porque hoje, com a queda da taxa Selic, muitos investimentos, né, de renda fixa, de renda variável, eles têm caído no seu rendimento, enquanto os imóveis eles continuam valorizando muito acima da inflação. Então, se você pensa em investir e você não tem a disciplina financeira necessária de poupar ali mês a mês, o consórcio ele serve como essa ferramenta. Porque pensa comigo, se hoje você pega R$1.000 de uma economia que você tem, coloca esses R$1.000 num CDB que seja, que ele vai te render aí 11, 12% ao ano, de acordo com a taxa Selic de hoje, então você vai ter ali R$120 de rendimento desse investimento ali ao longo do tempo. Agora, quando você contrata um consórcio e esse consórcio você paga ali as parcelas e você tem acesso ao crédito total, né? Você não vai ter acesso apenas aos R$1.000 que você pagou de parcela se você for contemplado. Você vai ter acesso, por exemplo, tá? A 100, 200 mil, 300 mil, depende de quanto crédito você contratou. Então você tem acesso a um crédito muito maior. Com esse dinheiro você pode comprar um imóvel e esse imóvel te gerar uma renda de 1%, 1,2% ali, o que vai ser muito mais lucrativo do que você
fazer aquele trabalhinho de formiguinha de ter que colocar esse dinheiro ali mensalmente e esperar esse montante daqui 20, 30 anos trabalhar juros compostos para você. Então, qualquer investidor ele precisa ter disciplina, mas o consórcio ele vai realmente te dar uma disciplina financeira que dificilmente você vai conseguir ter ou vai conseguir criar se você já não tinha. Então, se você tem o consórcio, você tem um compromisso mensal de pagar aquele boleto. E ele também vem de encontro aqui com um paradoxo, né? Que aí muitas pessoas me questionam e falam assim: André, mas o consórcio ele não tem liquidez. Se eu hoje, deixo de pagar o meu consórcio, como é que eu vou sacar esse dinheiro que eu apliquei? Mas isso é bom, porque ele te blinda, ele te guarda de você mesmo. Porque eu acredito que você, ou 90% das pessoas que estão aí do outro lado me assistindo, já guardaram dinheiro por um tempo, por um período ali de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, mas quando surgiu aquela emergência, você foi lá, pegou aquele dinheiro e nunca mais conseguiu guardar de novo. Então, o consórcio ele também te blinda de você mesmo, porque ele não tem uma liquidez imediata. Então, cada investidor tem um perfil, tem gente que gosta mais de risco, tem gente que não gosta, e cada um com as suas razões. Mas aqui eu estou te mostrando que o consórcio ele pode te ajudar a te proteger de você mesmo, de não utilizar esse dinheiro para qualquer coisa, e sim para algo que vai te trazer uma renda no futuro, que vai criar patrimônio, que pode ser melhor do que um plano de previdência para os seus filhos. Então, se você tem um filho hoje com 1 ano, com 6 meses, você pode contratar um consórcio na data de hoje. Esse consórcio vai sofrer valorizações aí no decorrer de 15, 18 anos, a depender do grupo que você entrar. Quando chegar no final desse grupo, você pode sacar esse dinheiro, sacar e, enfim, entregar em mãos para o seu filho, pagar um intercâmbio que ele vai ter, que ele vai querer fazer lá nessa idade de 18 anos, de 19 anos. Então, tem muita coisa que você pode utilizar do consórcio como mecanismo para atingir um objetivo em comum. Então, só no ano de 2022 existe um índice, que mede os valores da venda dos imóveis, e esse índice diz que a venda dos imóveis ela subiu 6,16%, enquanto a inflação no mesmo período ela cresceu 5,79%. Ou seja, o valor da venda dos imóveis ele foi mais interessante do que investimentos atrelados à inflação. Então tem muita gente que fala que imóveis perdem para a inflação, quando isso não é verdade. Você precisa analisar necessariamente o cenário econômico para cada momento. Então, deixando claro aqui, o consórcio ele não é um investimento, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a atingir seus objetivos, seja eles a compra de um bem, seja eles a compra de um bem de produção ou um bem de investimento. Realmente comprar um imóvel, comprar um carro e colocar para alugar, você criar a sua própria frota, você comprar um crédito de consórcio e depois construir um imóvel e vender esse imóvel. Então hoje o consórcio ele é a melhor ferramenta com o custo financeiro mais baixo e ainda conta com a valorização. Enquanto você não é contemplado, você sofre com a valorização do INCC, o que é um ponto muito legal, porque se hoje você tem um crédito de 100 mil e ele valoriza, vamos colocar aqui para arredondar 10%, se esse crédito ele valoriza 10%, o seu crédito vai passar a valer 110 mil e a sua parcela ela vai subir 10%. Então vamos supor que a sua parcela seja R$700, a sua parcela vai subir para 770 e o seu crédito vai subir para 110 mil. Ao longo do período de 1 ano, que é geralmente quando acontece a valorização do INCC, isso eu estou falando no crédito imobiliário, tá? Para outros créditos são outros índices de variação. Se você sofre aí 10% de valorização, você está ganhando 10 mil de crédito, no exemplo de um crédito de 100 mil, enquanto você está pagando aí ao longo de 1 ano, você está pagando R$940 a mais em parcelas. Então você vê que você
ganha com a valorização. Então, quando eu falo do ponto de vista aqui da venda da carta de crédito, é ótimo, você vai ter uma lucratividade grande. Se você compra esse crédito para construir, para vender esse imóvel, também é excelente, porque você pode ganhar na amortização, aliás, na quitação, tá? Na quitação dessa dívida você também consegue um desconto, lembrando que o consórcio não tem juros, então você não tem como amortizar, assim como no financiamento o pessoal amortiza as parcelas do final para poder abater. Não tem como fazer isso no consórcio. Eu posso fazer um vídeo depois explicando mais como funciona isso, mas o ponto aqui é, o consórcio ele é uma ferramenta para te levar a atingir objetivos e ele pode sim servir como um investimento, tá? Dependendo da perspectiva que você tenha. Então o que eu quis mostrar aqui é a história do consórcio, o que o consórcio pode fazer por você e essas formas que o consórcio pode te ajudar a criar disciplina financeira, encurtar um espaço de tempo para você atingir um objetivo e, mais do que isso, fazer você prosperar, ter uma alavancagem financeira, criar patrimônio para você, para sua família, guardar, né, seus filhos, guardar o seu patrimônio de uma forma que não te custe nada mais do que o justo. Então o consórcio ele é uma forma de compra justa, onde não vai te tirar mais do que 3, 4 vezes o valor daquilo que você está conquistando. Então, se você quiser saber mais informações, se você quiser se aprofundar mais a respeito do consórcio, dá um like no vídeo, tá? Continua me seguindo, porque eu vou continuar postando mais vídeos aqui esclarecendo tudo a respeito dessa ferramenta que hoje, depois do meu entendimento, eu comecei a admirar demais, comecei a usar para a criação do meu próprio patrimônio. Então me acompanha aqui no canal que eu vou postar muito mais coisas.